Olá, pessoal do Síndico Lab. Super interessante essa pergunta da Condômina. Estamos falando de política. O que aconteceu? Alguém que era opositor ao síndico, então o que fez? Fez campanha e se elegeu o novo síndico. Ele argumentava que o síndico anterior gastava muito, não entregava, e o que aconteceu? Ele acabou contratando um monte de gente que não entrega, que acaba cobrando mais caro, né? Ele colocou uma série de amigos dele do lado dele, né? Grande novidade, ele fez uma chapa, eles foram todos eleitos juntos, porque no dia eles eram maioria na Assembleia. É isso que eu tenho para te dizer. Ele se elegeu, ou seja, teve quem votasse nele e no grupo dele. Como que isso acontece? Porque ele fez campanha política. O condomínio nada mais é que um microcosmo do que a gente vê na nossa política, gente. Quando a gente elege um prefeito, um governador, um presidente, é isso que acontece. Somos todos representantes de uma massa, dos cidadãos e, no caso do condomínio, da massa condominial. Bom, o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, você tem que exigir que essa pessoa que foi eleita e é representante da maioria dos moradores na Assembleia, mas depois de eleito, ele é representante de todos, que ele entregue aquilo que ele prometeu, tá? Você tem de perguntar se as contas estão em ordem, se você não entende, você tem de perguntar para a administradora, se você não concorda, vocês como moradores, façam então um e-mail, um abaixo-assinado, peçam contas e vocês têm de entender, ele tem de dar conta para vocês. Isso tudo, eu estou conversando com vocês, mas tem de ser de forma assim, honesta, não vale inventar mentira, a gente tem de falar de forma educada, as relações só são proveitosas quando elas são direcionadas e pautadas pela educação, pela lisura, pela ética, né? Então, agora, o que vai acontecer? Que eventualmente vocês vão ter que procurar um novo candidato e vocês vão ter que fazer o trabalho que essa turma fez. Pode ser que eles não estejam entregando o trabalho que vocês esperavam agora, mas eles fizeram um trabalho antes. Fizeram campanha, buscaram procuração, usaram argumentos falsos ou verdadeiros, mas eles tiraram o síndico da situação e entraram no poder. Não estão conseguindo entregar? Putz, mais fácil ainda. Vocês têm muitos argumentos para destituírem esse síndico, eventualmente, se ele cometer uma falta grave, de acordo com os preceitos do Código Civil, ou então, gente, vamos para a eleição, arrumem outros candidatos, ou se candidatem e tentem fazer algo melhor do que o representante que está hoje no poder. É difícil, eu sei que é complicado, dá um tempo danado, mas essa turma aí que está no poder usou o tempinho deles, fez a lição de casa e hoje está no poder. Olá, pessoal do Síndico Lab, tudo bem? É curioso, o atual síndico, enquanto estava na oposição, achava tudo muito caro, o condomínio era caro e hoje ele precisou até reajustar, então talvez hoje ele consiga ter uma ideia melhor da estrutura de despesas do condomínio, né? Oposição às vezes fala, a gente sempre se depara com situações parecidas e fala sem embasamento, sem conhecer inclusive o balancete, né? Hoje eu vi um colega nosso no nosso grupo dizendo, vamos fazer um teste, né? Uma provinha, ou com o conselho, ou com próprios moradores, perguntas sobre a questão financeira, qual o valor do contrato dos elevadores. Muita gente não acompanha, mas critica sem embasamento. Então hoje talvez ele tenha essa noção do que né, a despesa, qual é a estrutura de despesa do condomínio. Independente de contratação de auditoria, que pode ser um caso, talvez, mais adiante, eu diria o seguinte, nós síndicos temos obrigação de prestar contas de maneira ampla e com total transparência. E se isso está acontecendo, acredito que os moradores poderão checar qual foi o reajuste, qual foi o motivo desse reajuste. Entendo também que se houve reajuste da taxa condominial, este reajuste deveria ter sido deliberado em assembleia. Então verifique se isso não foi deliberado em assembleia, porque se foi, o síndico deve ter apresentado as razões de fazer o reajuste. Então verifique, porque se houve um reajuste sem assembleia, está irregular, exceto se for algum assunto emergencial. Mas se é reajuste de taxa condominial, obrigatoriamente precisa deliberar em assembleia. Então, por aí,
dá para ter uma ideia de qual foi o reajuste, qual foi o aumento de despesa. Se tudo isso não for o suficiente, aí sim os moradores se reúnem e solicitam ao administrador e ao síndico a contratação de uma auditoria. Numa próxima assembleia, em assuntos diversos, também os moradores podem se manifestar em relação à contratação de auditor. Mas eu acho que com uma prestação de contas bastante transparente, detalhada, é possível identificar se houve uma contratação de um serviço a mais ou o porquê desse reajuste. Tá bom? Eu acho que a primeira etapa é essa. E uma segunda etapa, caso isso não evolua, aí sim sugerir, recomendar ou pleitear a contratação de um profissional capacitado, um auditor. Tá bom? Fico à disposição, um abraço. A Assembleia de Condomínio é um ambiente totalmente democrático. Então, independente da quantidade de pessoas que tem presente lá na Assembleia regularmente convocada, eles é que vão decidir quem é o síndico, quem que vai ser o próximo síndico, quem vai ser o próximo conselheiro, subsíndico, aprova contas, aprova a previsão orçamentária. Então, quando a gente vê que um grupo que a gente não tem muita afinidade passa a gerir o condomínio, a gente sugere que procure outras pessoas que tenham a mesma visão que você, que tenham a mesma impressão e que possam se reunir, aumentar a adesão no dia da Assembleia, ir mais gente, né, para poder votar aí no seu candidato, e daí consegue resolver. Agora, em relação à auditoria, todo condômino tem o direito a poder checar a pasta de prestação de contas, que é aquela pasta que a administradora monta, onde tem todas as contas do condomínio, todos os comprovantes, todos os boletos, e lá você consegue verificar direitinho quanto foi pago em cada coisa, se foi pago em atraso, se está tendo algum desperdício. E daí, se você encontrar alguma evidência, daí é interessante ir reunir alguns vizinhos e, primeiro, fazer o questionamento para o síndico, para ver se o síndico tem alguma resposta para aquilo, se é uma situação incomum, justificável. E caso contrário, se não tiver resposta, não for bem aceito, daí tentar chamar uma assembleia para aprovar a auditoria.